Olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos parece um documento que nasceu do consenso, né? Mas a história por trás dela é, na verdade, a história de um baita conflito ideológico. Pois é. Bora entender como esse texto tão fundamental foi, na verdade, forjado no fogo cruzado de duas visões de mundo completamente opostas. Pensa comigo, o que acontece quando duas superpotências rivais, com ideias totalmente diferentes sobre como o mundo deve funcionar, sentam para escrever um manual de regras para toda a humanidade? Parece receita para o desastre, né? Mas a resposta, surpreendentemente, está na origem da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começa com uma grande promessa. Uma promessa para a humanidade. Imagina o cenário. O mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial, ainda sentindo as cicatrizes, o trauma. Existia uma necessidade, uma urgência, de criar alguma coisa, um padrão de proteção para garantir que as atrocidades daquele conflito nunca mais se repetissem. E é aí que a gente chega no ano de 1948. Pensa só, em meio aos escombros da guerra, a Assembleia Geral da recém-criada ONU, a Organização das Nações Unidas, adota uma ideia que, para a época, era revolucionária. E essa ideia era justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD. E o objetivo era algo grandioso, ambicioso mesmo. Era criar um padrão mundial universal para proteger a dignidade de toda e qualquer pessoa pelo simples fato de ela ser humana. Simples assim. Só que tinha um problema gigantesco, na verdade. Uma sombra que pairava sobre tudo isso: a Guerra Fria. Pois é, o grande obstáculo para essa promessa de paz e dignidade era justamente a divisão ideológica profundíssima entre as novas superpotências do mundo. E aqui a gente chega no centro do impasse. De um lado, os Estados Unidos, com seu modelo capitalista, defendendo um Estado que interviesse o mínimo possível na vida das pessoas. O foco total era nas liberdades individuais, nos direitos civis e políticos. Já do outro lado, a gente tinha a União Soviética, comunista, que acreditava no exato oposto. Um Estado forte, interventor, que deveria garantir o bem-estar coletivo. O foco aqui eram os direitos sociais, econômicos e culturais. Era literalmente um choque fundamental de visões de mundo. Para simplificar, a gente pode pensar assim. Um lado defendia os direitos do indivíduo, ou seja, a proteção contra o Estado. O outro lado defendia os direitos para o indivíduo, que deveriam ser garantidos pelo Estado. Era, no fundo, uma batalha entre a liberdade de ter o Estado interferindo na vida e o direito a receber coisas do Estado, como saúde e educação. E aí, a pergunta de $1 milhão: como resolver um impasse desse tamanho? Bom, a solução foi, digamos, bem engenhosa. Eles decidiram organizar os direitos humanos em 3 categorias, 3 dimensões diferentes. Foi um jeito de tentar agradar a gregos e troianos. E essa estrutura funcionou mais ou menos assim. Primeiro, criaram a primeira dimensão, que era a da liberdade. Ali entraram os direitos civis e políticos, que era o ponto em que todo mundo ou quase todo mundo concordava. Depois veio a segunda dimensão, a da igualdade. Aqui a coisa pegou fogo. Foi onde colocaram os direitos sociais e econômicos, que foram super debatidos. E por último, uma terceira dimensão, a da solidariedade, que meio que apontava para o futuro, falando de direitos coletivos. Tá, e como ficou o projeto final da declaração com essa divisão toda? Vamos dar uma olhada em como essa estrutura, que foi um grande compromisso político, foi parar no texto que a gente conhece hoje. Então, a grande questão é essa, né? De que forma essa baita batalha ideológica acabou moldando o documento final. Se a gente olha para a estrutura da declaração, esse compromisso fica claríssimo. Os primeiros artigos, do 1 ao 21, são basicamente a primeira dimensão: direitos civis e políticos, aquilo que teve um consenso internacional mais amplo. Agora, quando a gente chega nos artigos 22 a 30, aí está a segunda dimensão. Esses só entraram depois de um debate super intenso entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a terceira dimensão? Bom, ela não aparece com artigos específicos, ficou mais como uma ideia, uma base teórica para direitos que seriam desenvolvidos lá na frente. Então, a declaração começa justamente garantindo esses direitos civis e políticos, que eram a grande bandeira do bloco ocidental. Ou seja, coisas como o direito à vida, à liberdade e à segurança, a proibição da escravidão e da tortura, que é algo fundamental, liberdade de pensamento, de consciência, de religião, liberdade de opinião, de expressão, de se reunir pacificamente, e também o direito de ter propriedade,
São direitos que são bem familiares, né? Porque eles foram a base para muitas e muitas constituições pelo mundo afora. Ok, mas a declaração não para por aí. Depois dessa primeira parte, o texto avança justamente para os direitos sociais e econômicos, que, como a gente viu, foram uma insistência do Bloco Oriental para equilibrar o jogo. E é aqui que a gente encontra, por exemplo, o direito à seguridade social, o direito ao trabalho e à livre escolha de emprego, o direito ao descanso, ao lazer, o direito fundamental à educação e o direito a um padrão de vida adequado, que inclui alimentação, moradia, cuidados médicos. Percebe a diferença? São direitos que precisam que o Estado haja, que ele faça alguma coisa para que eles sejam garantidos. Beleza, mas a gente está falando de um documento de 1948. Por que algo que tem mais de 75 anos ainda importa tanto hoje em dia? A resposta é simples e poderosa. Porque aquele compromisso, aquele acordo costurado lá em 1948, se tornou uma espécie de código-fonte para os sistemas de direitos humanos no mundo inteiro. O legado disso é simplesmente imenso. A DUDIA é a base, a pedra fundamental da Carta Internacional de Direitos. Foi ela que transformou a ideia de dignidade humana em um conceito jurídico universal. E os princípios dela estão aí, espalhados por um número incontável de constituições nacionais. Até hoje, ela continua sendo a grande referência global quando o assunto é medir o respeito aos direitos humanos. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final que eu acho bem interessante. A declaração foi claramente um produto do seu tempo. Foi um equilíbrio delicado entre duas grandes ideologias do século XX. Fica a pergunta, e se ela fosse escrita hoje, em pleno século XXI, qual seria a quarta dimensão dos direitos humanos? Seriam os direitos digitais, a privacidade na internet? Seria o direito ao meio ambiente saudável? A discussão com certeza está aberta e é mais importante do que nunca.